Graça e paz, queridos. Está fazendo essa live, o tema qual eu trouxe, felicidade mundana. Esperar o nosso amigo Marcelo entrar, pastor Marcelo, para estar fazendo essa live. Graça e paz, queridos. O pastor Marcelo já está entrando para a gente tratar desse tema, felicidade mundana, e o que a Bíblia diz, né, sobre esse tema, o qual a gente vem debater, vem trazer uma resposta para algumas pessoas sobre esse tema. Amém? Só aguardar ele entrar aqui rapidinho e a gente vai dar início à nossa live. Graças a paz, meu amigo Marcelo Paiva. E aí, tá legal Graça e aí? paz, meu irmão. Tudo bem contigo? Como é que tá as coisas? Tá me ouvindo legal? Tá bom, mas tem espaço para melhorar. Sei, glória a Deus. Tá conseguindo me ouvir? É, tô te ouvindo direitinho. O meu tá bem baixo. O meu? Agora tá tranquilo. Tá. Pessoal, antes de tudo aí, eu queria que vocês compartilhassem a live. Também, Marcelinho, se tu puder, acho que tem a opção aí de convidar as pessoas. Não sei se tem um bonequinho com a setinha pro lado. Não sei se o teu tá aparecendo essa opção. Para E o compartilhar, né? pessoal vai estar. Oi. Como Pode tá falar. compartilhando a live aí, porque o interesse é para todos. É uma palavra abençoada de Deus para o coração de vocês, que trata de um tema felicidade mundana. E trouxe o pastor Marcelo Paiva para estar dando uma ênfase nesse tema, que é um tema bem atrativo para aqueles que têm dúvida ainda do que o cristão deve, o que o cristão tem em comum e que
e o que a Bíblia diz sobre isso. Antes de tudo, pastor, se você me permitir, eu estou orando para aqueles que estão nos assistindo aqui e para que essa live seja abençoada, né? Que essa palavra seja transformadora. Amém, meu irmão. Então, vamos dar um início aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante dessa live, que o Espírito Santo venha falar, Senhor, sobre essas vidas, que o teu poder e a tua palavra, Senhor, seja manifestada. Que a gente possa diminuir, o Senhor crescer nesse momento, Senhor. Abençoe as vidas que estão aqui nos assistindo, que estão tendo esse tempo, Senhor, para nos assistir. Abençoe o lar, aquela família que precisa, Senhor, de algo. O Senhor venha suprir todas as necessidades deles, Senhor. Te agradeço por esse dia ao qual nós passamos, um dia de vitória. Cada um veio do seu trabalho, está aqui, Senhor, dedicando esse tempo para nos assistir. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Abençoe a família do Marcelo. Abençoe, Senhor, esse ministério, Senhor, o qual você botou para com ele, que ele possa crescer ainda mais. Senhor, venha falar aos nossos corações. Esse é o desejo e essa é a oração que eu dedico a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, como eu tinha dito, né, a gente vem conversando ao longo da semana, né, esse tema, felicidade mundana, a gente tinha citado um versículo lá, né, 1 João, capítulo 2, versículo 15, sobre felicidade. O que o mundo tem para nos oferecer, né, de felicidade. O que o cristão precisa buscar. Qual é a felicidade que o cristão precisa buscar, né? E se o senhor quiser ler o versículo, ou eu leio, para tá dando explicações, né? Como eu te falei, é um debate para a gente estar falando mais sobre esse tema. Fique à vontade, a live é sua. Amém, meu irmão. Não, você pode ler, a gente vai comentar um pouco sobre. Desde já, muito obrigado pelo convite. Você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo. Agradecer a você pelo convite. Me sinto honrado aqui em estar com vocês, fazer parte da sua família também aí. O desejo do meu coração é o mesmo do seu, né? Que haja edificação no corpo de Cristo, que haja quebra de dúvidas, né? Toda dúvida caia por terra, e que por intermédio do Santo Evangelho, o Espírito Santo venha nos moldar um pouco mais nessa noite o caráter de Cristo. Esse é o intuito do meu coração, creio que é o seu também. Amém, Que ele nos verdade. use por misericórdia de graça aqui nesse lugar, meu irmão. É verdade. Então, eu vou estar lendo aqui o versículo. Se encontra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A gente pode começar pelo 15, né? Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama mais o mundo, o amor do Pai não está nele. O que seria o amor do Pai, né? Não está no mundo e nem aquele que ama o mundo. Eu acho que, para iniciarmos nosso bate-papo aqui, eu acho interessante definir o que seria mundo, né, na linguagem de João aqui. Né? Sim. João 1, 1 de João, capítulo 1, capítulo 2, verso 15, é uma ordem aqui, uma ordem apostólica, né? Aqui não é uma sugestão. Ele está sugerindo a você, está usando a sua autoridade pastoral aqui, e de pastor também,
para estar convencendo os seus discípulos a não amar o mundo. Então, eu acho que é interessante, em primeiro lugar, definir o que seria mundo na linguagem de João. Porque o mesmo autor, né, nesse seu Santo Evangelho, no capítulo 3, verso 16, o próprio João vai dizer que Deus amou o mundo, que o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí nós chegamos aqui e ele fala assim, não, mas não ameis o mundo. Né? Então, isso pode, Sim, talvez, gerar uma contradição aqui. Mas como pode? Deus ama o mundo e diz para não amar o mundo. É porque aqui é um outro mundo. Então, existem três mundos. De acordo com o Evangelho, existem três mundos. Em primeiro lugar, o mundo criação. É o que está em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor forma, né, esse nível de existência sim, aqui. Então, ali é o mundo criação. Esse mundo é o que João está falando lá que o Eterno amou. Né? Esse mundo. Capítulo 1 do Gênesis diz que quando ele criando, depois de cada dia, né, acabando ali a conclusão, a sua obra, no capítulo 2, diz que ele achou muito bom a sua criação. Então, ele amou o mundo, esse mundo de criação. Então, não é esse mundo. Eu acho interessante tocar nesse ponto, Patrícia, porque eu ouço muitas pessoas dizerem assim, você não pode entrar na forma do mundo, você não pode viver no mundo. Né? Nós não claro, somos ET. Né? Então, em primeiro sim, lugar, existe o mundo criação. Em segundo lugar, o mundo pessoas. O mundo pessoas, por exemplo, sim, sim, no Santo Evangelho de Marcos, a palavra diz assim, capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Marcos, mundo para Marcos, ali já não é ide por todo mundo, mas no evangelho original, cópia, né, do original, está assim, indo por todos os mundos. E, por exemplo, o mundo das crianças é um mundo, o mundo dos adultos é um outro mundo. E indo por todos esses mundos, né, poderíamos conjecturar assim, contextualizar, declarando assim, o mundo dos jovens, né, o mundo dos roqueiros, o aham, mundo dos funkeiros, né, o mundo dos homossexuais, indo nesses mundos e alcançando essas vidas e trazendo essas vidas desse mundo. Então, existe o mundo criação, existe o mundo pessoas e o mundo sistema. Esse mundo sistema é o mundo no qual João está falando que nós não podemos amar. E, cara, assim, há um código pesado aqui que ele diz que aqueles que amam o mundo, olha que coisa pesada. Ele diz que o amor do Pai não está nele. é verdade. O que ama o sistema do mundo, nesse o amor do Pai não está. E, então, nesse caso aqui, Deus, ele não deixa de amar as pessoas, mas, porém, aquele que faz a vontade do mundo, esse o Pai, o amor do Pai não está nele, correto? João aqui, ele está fazendo uma separação entre Aham, discípulos verdadeiros e falsos discípulos. Né? Se você for acompanhar todo o contexto aqui, chegando no verso 18, por exemplo, ele vai começar a declarar aqui que o espírito do anticristo está no mundo, atuando sobre os filhos da desobediência, né? De acordo com Efésios capítulo 6. Então, João vai sim, falando aqui que aqueles que amam o mundo não são do Pai. Há uma diferença, não sei se vocês sabem, amor, o amor universal e o amor pessoal. Não sei se vocês aí sabem disso. O amor universal é aquele amor que Jesus diz em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, que é o amor fazendo o sol, né, nascer sobre justos e injustos, né, a chuva cair sobre justos e injustos. Esse é o amor universal, é um amor para uhum, todos. Quando João tá tratando aqui de um amor que faz separação, um amor que revela os verdadeiros discípulos e aqueles que não são discípulos de fato. No verso 19, ele vai falar que muitos saíram da igreja, né? João está enviando uma carta à igreja, e ele vai dizer que muitos saíram da igreja porque não faziam parte do verdadeiro, não eram discípulos de Jesus verdadeiramente. Então, isso aqui é pesado, irmão. É pesado porque a palavra diz que há, né? O Senhor ele sabe os que são dele de fato. Então, existe o amor universal e o amor, nós chamamos de amor salvífico, que é o amor que vai gerar a salvação no coração de uma criação, um ser humano, né? sim, verdade. E ele vai falar também sobre as paixões do mundo, né? Que é a paixão da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens. Hoje, no nosso meio, na nossa geração, a gente pode ver, observar muito isso.
né? Que as pessoas hoje preferem estar na igreja para adquirir os bens, né, do mundo, ou seja, aí isso não provém do Pai, mas do mundo. A pessoa não faz a vontade de Deus ou tá lá para buscar essa meia cobiça do mundo, essa cobiça de ter, né, e não ser, que na verdade nós temos que ser igreja e não ter, né? Porque em Mateus 19 vai dizer o quê? Ajuntai tesouros, não ajuntai tesouros na terra, porque as traças os corrói, vem um ladrão, rouba, e ajuntai tesouros no céu, porque lá as traças e os ladrões não roubam. E Jesus conclui isso, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então, aqui nesse versículo 16, qual é a ênfase que João deixou para nós, né? Porque ele fala, tudo no mundo, tudo que há no mundo são as paixões e as ostentações. E em matéria disso, o que o senhor tem aí para nos dizer sobre essa questão, esse versículo? Então, como eu disse, como o João está fazendo separação, eu acho interessante, nós temos que ser sempre muito sinceros com o Evangelho, né, Patrick? Eu acho que muitas das vezes queremos interpretar as Escrituras, né? E na verdade Sim. não, as Escrituras elas são interpretadas por si mesmas. Então eu creio que em uma tentativa de fuga, nós tentamos interpretar as Escrituras. E tem texto na palavra que é muito claro, por exemplo, esse que você acabou de ler. João está deixando muito claro aqui o que é a paixão no mundo, né? O que é o amor pelo mundo. Ele fala assim, não ameis o mundo. Né? A primeira orientação aqui, não ameis o mundo. Então, é uma ordem apostólica, não ameis o mundo. E ele vai dizer o porquê que você não pode amar, consequência se você amar o mundo. Ele fala assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sim. E aqui nós podemos falar o seguinte, que essa expressão aqui, o amor do Pai, nós sabemos quem é a manifestação máxima do amor do Pai. Né? Jesus é a manifestação máxima do amor do Pai. Sendo assim, os discípulos de Jesus, eles recebem o Espírito de Jesus, podemos dizer assim, o Paracleto, que representa Jesus. Então, João está falando que aqueles que demonstram amor pelo mundo, eles não têm o Espírito de Jesus, ou o amor do Pai não está nele, é o Espírito de Jesus. Quando chega no verso 16, ele vai falar o que mundo é esse, que é o sistema. Então, ele vai dizer assim, a cobiça, a vaidade, ostentação, tudo isso são coisas do mundo, tudo isso faz parte do sistema do mundo. Ele vai dizer que o mundo, como eu disse aqui, sem querer ser redundante aqui, sistema do espírito do anticristo. Então, meu irmão, de uma forma muito clara, eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso ser sincero com o texto e comigo mesmo. Sim, sim. Nós nos conhecemos, ou conhecemos um discípulo de Jesus, pelos frutos, não pelas folhas. Né? Folhas fala de algo externo, frutos fala de algo interno. Então, como você falou aí, às vezes nós vamos para a igreja, ou, sei lá, entramos em alguma campanha, cara, ou, sei lá, fazemos algum acordo com o Senhor para alcançar alguma coisa. E é interessante que, Patrick, não é errado você ter bens. Você citou aí, né? Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Então, Jesus não diz que o errado é você ajuntar tesouro. A questão é aonde você está juntando o seu tesouro. Correto. Certo? Né? Então, aonde você está juntando o seu tesouro? O que é prioridade para você? O que é prioridade para você? É isso que o João está defendendo aqui. O que é prioridade para você? Porque não tem como você amar o mundo e amar o eterno. Não tem como. Interessante. Eu não sei se eu estou fugindo muito do tema aqui. Aí você me corrige aí, por favor, se eu estiver Não, indo para um outro caminho. continua. Pode ficar à vontade. Cara, não sei contar vocês, mas eu já me perguntei algumas vezes o que poderia ser o mandamento não farás para ti em imagem de escultura para o século XXI. Para mim, nesse caso, Sim. O que seria para você aí, para vocês que estão nos vendo aí, não faz esse mandamento hoje. Não farás para ti imagem de escultura. Não terá outros deuses diante de mim.
não adorar. No caso aqui, muitas pessoas direcionam a glória, que é de Deus, no caso, para o homem. Seria esse do século XXI? Sim. Interessante também, né? Interessante que ele fala assim, não farás. Ele não disse assim, o mandamento não disse assim, não comprarás. Né? É não farás. Por que eu estou falando isso? Porque o que é Deus? Cara, Deus é daquilo que você coloca em prioridade. Tudo que você coloca como prioridade da sua vida vai ser o seu Deus. Se o seu carro é a sua prioridade, ele vai ser o seu Deus. Se o seu serviço é a sua prioridade, ele vai ser o seu Deus. Né? Então, já estou falando aqui, Uhum. se você, e tudo isso, né, a cobiça que vai fazer você desejar todas essas coisas. Não é pecado ter coisas, ter bens. Muito pelo contrário. Né? Sim. A questão toda é a questão de aonde você coloca os tesouros, se você ajuda na terra ou no céu, e se você dá prioridade a essas coisas. Aí é o que o João está falando aqui. Aí o amor do Pai não está em você. Porque não é errado, Patrícia, irmãos que me veem aqui. A palavra não diz amará o Senhor teu Deus somente. Não. Diz assim, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, você entendeu que é uma questão assim de posição? Então, o Senhor em primeiro lugar, mas não o único. Sim. Não para compreender? Não é amar somente a Deus, não. É amar também. Você tem que amar sua mãe, seu pai, seus filhos, né? Zelar por tudo. A questão é quando você faz dessas coisas para você um Deus, cara. E aí é pesado. Aí João fala aqui, pô, o amor do Pai não está nesses que fazem assim, que agem assim. Que tem o mundo como seu alvo máximo. Tudo para essa vida, né? Tudo para essa vida. Uhum. Você falou aí no começo, vou deixar você falar. Cara, eu vou servir a Jesus pelo pão que ele multiplica e não pela pessoa que ele é. Eu já ouvi falar esse. Oi? Eu não entendi. Esse daí falhou, eu não entendi. Então Se eu eu disse que busquei. Jesus ele não está preocupado com discípulos que seguem ele pelo pão que ele multiplica, ou seja, as bênças que ele dá. Sim, sim, Jesus sim. está Está preocupado com aqueles que preocupado seguem ele. que segue ele. Sim, verdade. Isso é muito bom botar essa colocação, né, sobre o que as pessoas hoje vê é se gloriar diante, né? Tem um ministério e as pessoas hoje vai muito atrás do homem, em vez de visar Deus, né? Ah, bota em primeiro lugar. Não, aquele pastor lá é isso, aquele pastor faça isso. Não, a glória é de Deus. A glória não divide com ninguém. É dele. O que o homem tem é honra. A gente pode honrar, né? Honra um ou outro, aquele que tem honra, dá honra que tem honra, né? Mas a glória, Deus não divide com ninguém. Deixou muito claro essa questão, né? Sobre as cobiças, sobre os tesouros, que na verdade a gente fala sobre isso, que é onde a gente junta tesouro, e como você mencionou muito bem, dizendo que não é pecado ter bens, realmente, mas se esse bem ele tá no teu, se esse bem está em primeiro lugar na tua vida, se estiver em primeiro lugar, Deus vai te provar. Ele nos prova, né? Nossa fé, como ele prova, como João não, minto. Lá em Pedro vai dizer que nós somos provados assim como o ouro fino é provado pelo fogo, né? Para saber onde está o nosso coração, para saber se realmente a gente está com o coração voltado para o reino ou se a gente está com o coração voltado às coisas terrenas. Porque de que adianta, né, o homem conquistar o mundo e perder a sua salvação? Esse é o ponto importante para todos que estão nos vendo, de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação, né? A salvação que é a graça, né, de Deus, é um dom, uma dádiva de Deus que nos dá por intermédio da fé. E a gente possa, que o maior bem adquirido é a vida eterna. É a gente querer a vida eterna.
Não tem outro bem melhor ou coisa terrena que possa suprir esse bem maior. Como Apocalipse 21 vai dizer, não vai haverá choro, não haverá mortes, nem prantos, nem sofrimento. É a felicidade. É um, é um, é um bem maior, né? O maior bem precioso do homem hoje é conquistar a vida eterna. Se eu estou errado, pode me corrigir também, como você falou. Não só conquistar, como desfrutar, né? Não que a gente não possa, né, que Deus fala na palavra, que a gente viverá o melhor dessa terra. Mas viverá o melhor dessa terra, já conclui aqui o versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, né? Porque, ora, o mundo passa, e realmente vai passar, né? O mundo vai passar, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará, né? É ou não é? Tudo Sim. pode passar, mas a minha palavra não passará. Então, isso é muito, muito importante a gente ter esse questionamento, né? Porque a gente trouxe esse tema, realmente para as pessoas verem que nem tudo terreno é vantagem. Não, o crente não vai ter luta, não vai ter de passar dificuldade. É aí onde Deus prova a fé e abençoa, né? Libera os galardões e a gente é abençoado na terra. Mas hoje o crente não quer passar pelo processo, ele quer viver já o futuro. O processo é difícil, né? Para conquistar. Ah, eu quero estar lá, eu quero isso. Beleza, tu quer, Deus vai lá. O processo para isso é isso, 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 isso. É viver o deserto, é oração, é jejuar, é perdoar, é arrepender, é amar teu próximo como a ti mesmo, que é assim, que muitas pessoas ao nosso redor já é difícil, e tem pessoas que, inclusive no trabalho, ao nosso redor, que é difícil a gente dizer, poxa, mas será que tu ama? Será que... E é um tema também muito bom, esse amar o seu próximo como a nós mesmos. Tem muitas pessoas que confundem esse amor, né? É um tema que a gente pode trazer depois para a gente discutir sobre isso. E para a gente não só concluir, como eu te falei, que tem o Romanos 12, 2, né? Aqui João fala o que são as coisas do mundo, e lá já o apóstolo Paulo vai dizer a transformação. Qual é essa transformação que a gente precisa, né? Que é a transformação da mente. Metanoia, que a gente vai dizer ali. Aí, como eu te disse, eu trouxe umas perguntas. Eu acho que tu já nos respondeu bastante com essas perguntas, que eu já fiz a pergunta em cima já do versículo, né? O que o mundo na verdade, o que o mundo nos oferece? Tem algo que o mundo nos oferece hoje? Ou o reino do céu é a melhor opção para todos? Né? Porque o mundo te oferece várias coisas. O mundo te oferece tudo do bem e do melhor. Mas se a gente parar para pensar, tudo que o mundo oferece, a gente paga. É ou não é a verdade? A salvação é de graça. A vida eterna é de graça. E o reino é de graça. Só que a gente tem que viver até a gente conquistar isso. Né? E eu trouxe uma outra pergunta que eu acho que essa vou deixar para você. Qual é a felicidade que buscamos? Cara, eu quero te dizer em primeiro lugar, que não é em primeiro lugar, cara, eu estou muito feliz mesmo. Eu te conheço
desde pequeno, né? A tua mãe me conhece desde pequeno e eu te conheço desde pequeno. Então, cara, para mim é uma honra estar vendo você, um jovem tão cheio do Espírito Santo, que você permaneça nesse temor, nessa fome, nessa sede do eterno, você vai longe, cara. Já tem me abençoado, a gente tem um pouco tempo de contato, mas tem me abençoado demais. Amém. Como você disse brilhantemente aí, a glória é para o Senhor, mas a honra é para homens, né? Isso aí. O eterno não tem preocupação, não tem ciúmes com honra. Até porque a honra é ele quem dá, né? Mas a glória, só ele, como você disse. Quando o ser humano tenta tocar na glória do Senhor, é perigosíssimo. Então, assim, cara, você me fez a pergunta, por favor? Qual é a felicidade que buscamos? Então, aí, cara, eu acho que essa pergunta não é só feita para mim, mas teria que ser feita para cada um que está nos assistindo nessa noite. Você tem que ser sincero e se perguntar isso. E aí, como nós estamos trabalhando aqui, cara, você deixar, Patrick, você citou Romanos 12, e isso aqui é pesado demais, meu irmão, porque ele diz que para experimentarmos, né, continuidade, verso 3, existem 3 níveis de vontade do eterno. A boa é um nível de vontade, né? Se desfrutar da boa vontade do eterno é um nível. A perfeita e a agradável. Então, existem 3 níveis de vontade do eterno: a boa, a perfeita e a agradável. Aí Paulo diz que para experimentarmos a boa ou a perfeita ou a agradável vontade do eterno, precisamos, ele vai citar aqui, termos a nossa mente transformada. Então, como você falou aí, cara, se a gente falar assim, cara, o mundo não tem nada para te dar, estaremos mentindo para nós mesmos. Né? Porque o mundo tem muito para te dar. A questão toda é o que você falou brilhantemente aí. O mundo, ele te dá, entre aspas. Porque o preço que ele cobra é pesado, meu irmão. É pesado demais. E assim, como quando eu te falei assim, de não só ter a vida eterna, mas desfrutar da vida eterna, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm a vida eterna, mas não desfrutam dela. Entende? Tem a vida eterna, mas não desfrutam dela. Por exemplo, a vida eterna começa a partir do momento que você nasceu de novo. Muitos acham que a vida eterna vai começar a partir do momento que você partir dessa terra. Não, eu parti, morri e começa a vida eterna. Não, meu irmão. A vida eterna começou a partir do momento que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você agora tem a vida eterna. João fala isso, né? Nós temos a vida eterna. Porque se eu falar para você assim, cara, Jesus e a vida eterna é a mesma coisa. Não tem como você falar assim, Marcelo, eu tenho Jesus, mas não sei se... Deu uma travada aí, deu uma travada. Dá um reload aí de novo. Então, eu disse que tem pessoas que dizem assim, eu tenho Jesus. E aí eu pergunto para elas, você é salvo? Fala assim, não sei. Não, cara, Jesus é a vida eterna. É verdade. Né? João fala que a vida eterna está no Filho. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna, como o João disse. Então, bendito seja o nome dele. Se eu tenho a vida eterna, se eu tenho tudo que a vida eterna pode me dar, eu vou trocar isso por algo que é passageiro? Porque João fala que as coisas do mundo, a cobiça, a vaidade, a ostentação, passa com o mundo. Passa o mundo. Passa com o mundo. Porém, né, os que são dele são eternos. Então, quando eu falei assim de uma coisa é você ter, outra é desfrutar, por exemplo, eu conheço pessoas que colecionam carros. Entendeu? Eles colecionam carros, ou seja, tem muitos carros, mas não desfrutam. Eles ficam parados na garagem. Então, assim é o cristão, Patrick e irmãos que me veem aqui. Nós temos um presente, um presentaço. A vida eterna, salvação, não diz respeito apenas quando partimos dessa vida. Paulo vai falar em Romanos que ele nos deu a vida eterna, sabe para quê? Para reinarmos em vida. Olha essa coisa pesada, eu separei aqui um versículo. Jesus em João 17, Jesus no Evangelho de João 17, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus está fazendo a oração sacerdotal, está usando a sua autoridade sacerdotal para interceder por seus discípulos. Quando chega no verso 7, ele diz assim, ele orando, né? Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aí verso 18, da mesma maneira como eu fui enviado ao mundo, eu vos envio ao mundo. Olha que coisa pesada aqui que João está falando, Jesus está falando aqui. Então, nós somos nascidos de novo, nós nascemos de novo, porque para sairmos debaixo desse sistema que João está falando aqui na sua carta, que é a cobiça, né, que é a ostentação, enfim.
precisamos nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo, nós saímos debaixo desse domínio, cara. Por Sim. isso que eu falei que nós temos que fazer uma leitura sincera conosco mesmo. Eu estou debaixo desses pecados que o João falou aqui, porque se eu estou debaixo desses pecados, se eu cobiço, se eu invejo, né, se eu fico ostentando, cara, o amor do Pai não está em mim. Não está em mim. Então, quando Paulo fala em Romanos 12 aqui, ele fala, cara, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Não se conformeis com este mundo, ou sistema mundial, né? Mas Aqui transformar então, a renovação do nosso entendimento. no meu aqui Então, está assim, sistema desse mundo. sim. Então, Paulo está falando aqui, por exemplo, eu sempre cito isso como exemplo, a água tem forma. Água tem Água forma? tem forma. Depende De quê? do estado que ela está, Então. né? Entendeu? Ela pode estar no líquido, sólido ou gasoso. Então. Você entendeu a questão toda? Então, e outra coisa também, quando Paulo fala assim, não se conformeis, cara, essa expressão não é estar conformado. Mas se você entrar na forma, a água não tem forma, por exemplo, né? Como você falou, sim, Uhum. na sua essência, né? Mas se você colocar a água numa forma, Não tem essa como, ela forma, vai, né? entendeu? A água vai tomar a forma da forma. Entende? Então é isso que João está falando aqui. Cara, se você é um discípulo, se você nasceu de novo, e você falou brilhantemente aí, reveja os teus conceitos, reveja as tuas prioridades. Né? Há um código desde Gênesis. Capítulo 1 do Gênesis diz assim, no princípio criou o Eterno os céus e a terra. Aí você vê a criação ali, tudo que o Eterno vai criando, em primeiro lugar ele cria a parte de cima. Né? Sempre em cima, depois baixo. E o céu, depois terra. Aí vai ser assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a prioridade é sempre, cara, as coisas de cima. Sempre as coisas de cima. Sempre o reino. Sempre o Buscar o primeiro. reino em primeiro lugar. E Né? toda a sua Não é justiça. só, não é só buscar o reino, mas é em primeiro lugar céus, depois terra. Então, sendo assim, meu irmão, concluindo minha fala aqui, eu creio, Patrick, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa que me julgo muito. E Paulo diz que se nós nos julgarmos, ninguém nos julga, não há necessidade. Agora, os Uhum. meus parâmetros de julgamento para comigo mesmo, cara, é o Evangelho. Você é exemplo para mim, você é jovem, você é um exemplo para mim, porém você não é o meu modelo. Meu modelo é Jesus. Nosso modelo é Jesus. Você pode olhar para Exato. mim, Patrick, e falar, perante Marcelo, que eu estou bem para caramba. Tá, mas eu não sou teu modelo. Eu sou exemplo, mas não modelo. Da mesma forma, o mundo não é modelo. É exemplo, mas não modelo. Correto. Verdade, isso aí. Top. Pesado? Pesado. Que o modelo único é ele. João 14 vai nos dizer, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o modelo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E, olha, foi muito bom essas questões que você botou, assim, a nossa conversa, essa live. E eu espero que, como você falou, seja uma das, sei lá, essa seja a primeira para poder as outras fluírem também. E, e a gente só vai trazendo um tema bom. Você já viu que já surgiu no meio da live, já surgiu o outro tema aí, Boa. né? Já surgiu outro tema. E assim a gente vai fazendo, e pode contar comigo, tu sabe disso, que eu, né, fiz a arte ali, tu gostou. E essa, gente, essa é esclarecimento desse tema que a gente veio trazer, felicidade mundana. E tá aí, todas as questões respondidas, né, tudo que o mundo oferece, tudo que a felicidade que buscamos, tem que estar voltada para Cristo. A felicidade, para a gente ser cheio, para a gente ser, lá em Salmos 23 vai dizer isso, né? Para a gente ser cheio, para até que o nosso cálice transborda, né? Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio
cheio de Jesus, porque ele é um modelo que veio no Novo Testamento como homem, né? Porque antes Deus falava, não que Jesus não teve aparições, que eu acho que no Antigo teve, lá com Nabucodonosor, o quarto homem da fornalha, com certeza era ele, né? Então, mas ele veio como homem para ensinar a gente muitas coisas, que é o amor ao próximo, a compaixão, o perdão, né? Fora as outras coisas, para desfazer a artimanha, as obras do diabo, né? Tudo isso ele nos ensinou para que a gente pudesse seguir ele, como você disse, modelo. Ele é o modelo, como ele disse na palavra lá em Mateus. Quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, Jesus é um modelo para nós seguirmos firme nesse mundo. Por mais que venha a tribulação, foi um versículo que eu botei hoje, Romanos 12, 12. Tem a tribulação para a gente se alegrar na esperança. Deixa eu só ler a palavra aqui. Paciente na tribulação e perseverar em oração. Né? Porque o mundo que a gente está vendo é um mundo de... Eu creio que o ano de 2020 foi o ano mais profético da cumprimento de profecias. E o qual que a gente está vendo aí, para a vinda de Jesus, está muito próximo. E as pessoas ainda estão querendo buscar, Deus está dando chance. Né? Esse tema eu vim falar e agora eu estou querendo falar sobre isso, aproveitar essa live. Deus está nos dando chance para se arrepender. E tem pessoas que não entenderam isso ainda. Para Deus, gente, Deus não quer que todo homem pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele não quer que a gente vá para o inferno porque Ele quer. É nós que escolhemos. É decisão nossa. Não é Marcelo, não é Patrick, não é pastor, não é bispo que vai convencer o homem. É o Espírito Santo. Mas eu vejo o mundo cada vez pior. Ontem, não sei se você observou, Jacarezinho com aquela ação, né? A gente está vendo o atentado em Santa Catarina, que foi, eu acho que foi o pior. A gente está vendo o amor do mundo se esfriando. A profecia de Mateus 24 se cumprindo, porque falsos profetas estão surgindo. O amor de muitos estão se esfriando, estão se escandalizando uns aos outros. A gente, olha, o ano 2020 foi o ano da revelação também, né? Você vê aí quantas pessoas no meio cristão foram escandalizados. É ou não é? Outro dia eu me fiz essa pergunta, eu até perguntei a um pastor de São Paulo, eu falei assim, como perseverar no meio de muitos escândalos? Como conquistar uma alma no meio de muitos escândalos no cristão? Como a gente vai fazer hoje para conquistar uma pessoa para o reino? Eu fiz essa pergunta. Aí ele me respondeu. Falou, Jesus já disse isso na palavra, que muitos se escandalizariam. E é verdade. A gente está vendo isso. Mas hoje a gente conquista uma pessoa pelo nosso testemunho e pelas nossas atitudes. Eu creio que vocês viram a minha transformação, como muitas pessoas já falaram, da pessoa que eu era, que me conheceu, né? E hoje estou aqui para falar da palavra de Deus, né? E se a gente for pegar 2 anos atrás, eu estava, contar um breve testemunho, eu estava destruído. Deus precisou mexer na minha estrutura para me se render, porque eu tinha
tinha promessa, tenho promessa. Né? No entanto, que houve a transformação que fala aqui em Romanos 12. A transformação de mente. Se eu não transformasse a minha cabeça, não transformasse a minha mente, eu também seria um crente, aquele meia boca. Tá ali, mas ainda quer fazer as coisas do mundo. Tá? Não. A minha transformação foi por inteira. Desci as águas, subi, tomei a decisão. Vou seguir Jesus. E essa é a decisão que todos têm que tomarem. Ah, mas vai ser difícil? Não, Jesus disse. No mundo tereis aflições. Vamos falando de mundo de novo. Ó. De mundo, que esse é o mundo físico que tu falou, né? No mundo terão aflições, mas eu venci o mundo. E vocês também irão vencer. Perseverança, né? E eu creio que acho que muitas pessoas que me acompanharam viu o que eu fazia e hoje eu já não faço mais. Isso é um grande testemunho que a gente pensa assim, cara, amanhã eu vou desistir porque vem muita luta, vem isso, cada hora se levanta um gigante. Mas eu creio, eu tenho que crer na promessa, tem que continuar. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem para nós. Apóstolo Paulo, não sei se é Paulo que vai falar sobre isso, que a gente é passageiro nessa terra. Nosso mundo não é aqui. É ou não é? Então, eu creio, pastor, que você viu, você me acompanhou, você disse aí, desde pequeno. Desde pequeno fui arteiro. Não é verdade? Eu aprontei muito. Mas tudo tem o seu tempo. Eu creio que para todos que estão nos assistindo, tudo tem o seu tempo. Que na hora certa, Deus vai tocar no teu coração. Que seja através dessa live, que seja através de qualquer outra circunstância. Porque eu tive que ser tocado e ir pela dor. Quem dera se fosse pelo amor. Porque pelo amor estava tentando. Minha mãe chamava. Meu filho, vamos na igreja. Vamos na igreja e tal. E eu procrastinando aquilo, deixando para depois. Não, mãe, amanhã eu vou. Não, tal dia eu vou. Ó, tal dia tá combinado, hein? Chegava na hora, nada. Por quê? Hoje eu entendi também. Eu fui ler uma passagem aqui de Paulo que ele fala assim: o homem é escravo daquilo que o domina. E eu estava dominado pelo pecado, pela cegueira espiritual. Então, como Deus tem planos para todos nós, eu creio nisso, Deus foi preciso mexer na estrutura minha. Eu tive que perder o relacionamento. Hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus, né? Porque eu casei, tenho uma esposa abençoada. Deus botou uma pessoa na minha vida que também fez mudar meu entendimento. Eu louvo a Deus por isso. Não é porque ela está me assistindo, não. Eu sei que ela está aqui do meu lado, mas eu dá honra. Quem tem honra, tem que honrá-la. E então, assim, Deus me tirou de um relacionamento que ia ser frustrado, um emprego que hoje, esse ano se confirmou, um emprego que fechou a porta mesmo, e depois Deus abriu 5 portas, é um testemunho meu, 5 portas. Das 5, eu estou nessa empresa que eu estou até hoje, porque depois começou a fechar todas as portas. Eu vi o Espírito Santo me conduzindo mesmo, para não ir, sabe? E hoje eu louvo a Deus no emprego que eu estou feliz. Isso é o que Deus faz. Quando a gente bota prioridade nele, em primeiro lugar, buscar o reino, buscar a face dele, Isaías 55. Buscar o Senhor enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto está perto, se eu não me engano é isso, né? Está perto, buscar o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. Isaías 55, versículo 6. Então, muitos destes versículos falou comigo.
E eu fui buscar Deus de todo o meu coração. E Deus hoje me botou numa posição de honra. Amém. Então a gente precisa disso, né? A gente mostrar através do nosso testemunho, que eu creio que hoje a gente fala da palavra, mas o nosso testemunho de vida é o que nos mostra quem nós somos. Porque hoje eu estou, graças a Deus, eu estou jogando semente em amigos, mostrando para eles, que já me acompanharam, mostrando para eles o que esse mundo tem para oferecer para eles. Nada. Foi o que eu disse. Tudo que o mundo te oferece é pago. Tudo. E Jesus te oferece nada demais. Só que para mortificar a carne, os desejos da carne, isso daí machuca muitas pessoas. Não aguenta. Aí foge do processo. Vai ali, não, vou aqui que vou fazer isso aqui do meu jeito, que vai dar certo. Aí do jeito dele, peca, volta para o processo de novo. Porque Deus reinicia, ele faz isso, ele vai lá, errou, meu filho, vai corrigir. Ele bota para corrigir, bota para correção. Deus, gente, Deus não é o Deus de juízo, que nem muitos falam. Ele é de juízo também, mas é Deus de amor, ele ama todos. Só que se ele tiver que repreender um filho dele, vai repreender. Provérbios vai nos dizer isso, né? Que Salomão, no tempo dele lá, ele diz: filho meu, ouve a minha repreensão, ouve o que eu tenho para você. Porque ali mostrava todas as astúcias e tudo que ele viveu no mundo. Para o filho dele aprender. Não sei se era Davi que falava para Salomão, desculpa, eu não sei, porque ainda tem que estudar essas coisas, ou se era Salomão falando para o filho, tá? Mas Provérbios falou comigo e fala ainda hoje tremendamente. Para quem quiser, né, recém-convertido, lê Provérbios, lê João no Novo Testamento e lê Provérbios. Faça um plano de leitura, que Provérbios dá direitinho o mês inteiro, é só ler um capítulo por dia. E eu creio que vai falar tremendamente no coração de cada um. Então, esse é um pouco, Marcelo, do testemunho que eu tenho para te contar, né? Porque eu sei que às vezes tu me acompanhou alguns vídeos, né? E hoje eu trago esse testemunho para você ver o quanto eu tive a transformação de mente, o quanto que eu busco, que eu tenho buscado aí, por isso que eu quis fazer essa live contigo. Tem uns livros muito bons, se você puder me recomendar também uns, eu estou lendo, e vamos ler. Mas o principal é esse aqui, não pode fugir não. Essa biblioteca aí. Eu queria só pegar um gancho de algo que você falou aí. Posso? Pode. Quanto tempo nós temos de live aí, sabe? Acho que vai dar 1 hora, deixa eu ver. 53 minutos. Então, tá cansando o público aí. O Diógenes, cara, ele liberou uma pérola aqui, ó. Ele falou aqui que nós somos peregrinos. Né? A irmã aqui, a Antônio, disse aqui que 98% das profecias já se cumpriram. Graças ao Eterno, são pessoas que estão ligadas, conectadas com os céus. Para perceber isso, tem que estar conectado com os céus. A pérola é o seguinte, é um código aqui, eu vou descodificar algo que você falou aí. Você disse assim, o Messias disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Uhum. Mas antes disso, cara, ele libera uma pérola preciosíssima. Ele diz assim, vos digo essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições. Então, preste atenção, eu estou fazendo a separação como João aqui. Né? João está fazendo a separação de discípulos e seguidores. Aí Jesus está liberando uma pérola aqui. Falou assim, eu estou vos ensinando, né? Estou liberando essa palavra para vocês terem paz em mim.
Mas se vocês quiserem ficar no mundo, vocês vão ter aflições. Então a questão ali, meu irmão, não é que o discípulo de Jesus tem aflição, porque o discípulo de Jesus ele vive em paz. Entende? Vive. Pior que vive. Então, o segredo ali, olha que coisa pesada. Jesus está falando assim, escolha você. Né? Como o Eterno disse por intermédio de Moisés, eis que hoje coloco a vida e a morte perante os seus olhos. Escolha a vida para que viva. Então, ele está falando assim, vos digo essas coisas para que em mim tenham paz. Mas se vocês quiserem ficar no mundo tereis aflições. Eu quero encerrar. Paulo ele diz, né? Quando você contava seu testemunho, eu lembrava. Paulo diz que nós somos a carta que o mundo não leu. Nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Eu creio, Patrick, que as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Elas querem achar Jesus. Verdade. Seja o nome dele. Bendito seja o nome dele. A palavra diz que ele é o desejado das nações, meus amados. Ele é o desejado das nações. Sabe o que significa isso? Que todo ser humano anseia por Jesus. Todo ser humano anseia por Jesus. Só que eles não sabem aonde encontrá-lo. Por isso que a palavra diz que é Cristo em nós a esperança da glória. Bendito seja o seu santo nome. É Cristo em você a esperança. Então, quando as pessoas têm um contato com você, cara, e elas sentem que você tem Jesus, elas grudam. Porque todo ser humano quer Jesus. Então, a questão dos prazeres, não sei se vocês sabem disso, o ser humano ele foi criado e colocado no Éden. A origem do ser humano é o Éden, né? A palavra Éden é uma palavra hebraica que significa lugar de prazer. Bendito seja Jesus. Notaram que o ser humano ele foi criado para ter prazer? Ele foi criado para ter prazer. Por isso que o ser humano busca o prazer, como João fez separação ali no mundo. Sim. Nas coisas. Né? Nas coisas. Só que o mundo gera prazer, porém o mundo não gera satisfação. As coisas do mundo dão prazer, mas não dão satisfação. As coisas do mundo trazem até felicidade, mas não traz paz. Não traz E paz, assim, verdade. como o Senhor colocou o ser humano no Éden, então o ser humano foi, de uma forma original, criado para ter prazer. Só que, eu finalizo minha fala aqui, o Senhor coloca no Éden de novo, né? Uma árvore chamada árvore da vida e uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você for reparar ali os frutos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, é exatamente os frutos que você leu na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Quando Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deseja as mesmas coisas que você citou aqui no texto de primeira carta de João, capítulo 2. Ela cobiçou o fruto. Ela desejou o fruto. Só que tem uma coisa. O fruto gera morte. Gera prazer de uma forma assim, rápida, instantânea, mas não duradouro. Então, ali, o ser humano, como ele optou, né, pela árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, o Senhor privou da árvore da vida. E a árvore da vida que gerava a eternidade do ser humano. Verdade, amém. Então, descodificando aqui, pecado gera prazer? Dá prazer. Se o pecado não desse prazer, ninguém ia optar pelo pecado. Sim. Aquele que diz que não sente prazer no pecado é mentiroso, porque o pecado gera prazer. A questão toda é, o que vai te gerar satisfação em você? A árvore do conhecimento do bem e do mal, é o mundo, ou a árvore da vida, Jesus? E aí, como eu falei assim do Diógenes, peregrino, você está falando aí, cara, o que a gente está conversando aqui hoje, talvez não vai dar muito ibope. Porque não é o que as pessoas querem ouvir. Não é o que as pessoas querem ouvir. Há muitos sim que querem. Né? Então, quando você fala assim de renúncia, eu vou finalizar. Finalizo agora. Eu estava conversando com o meu grupo de discipulado aqui, estava falando com eles na terça-feira, que os apóstolos, os profetas, João Batista, Jesus e os apóstolos, com exceção de Paulo, pregam o evangelho do reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí Paulo vem e não prega, né? Paulo não prega o evangelho do reino, Paulo prega o evangelho da cruz. E cruz, meu irmão, é indicação de morte. Então, assim, se você quer ter Cristo gerado em você, você que me assiste porque eu quero, como diz Paulo, né? Eu quero ser achado nele. Tu tem uma escolha, né? Ou você continua na vida que você está, uma vida de prazeres que é passageiro, mas como o Patrick disse aqui, cara, a fatura vai chegar, né?
vai chegar, a fatura vai chegar e é pesado. 2 Timóteo 2, 22, 2, né? Se A quiser, eu leio fatura o vai texto chegar. aqui. Oi? Se quiser, eu leio o texto aqui. Botou aí. Pode ler, por favor, Patrícia. Eu encerrei aqui, tá? Então, escolha pela árvore da vida. Eu encerro aqui. Opte pela árvore da vida, irmão. Porque a árvore da Aham. vida gera eternidade no seu coração. Encerrei, Patrícia. Amém. Vamos encerrar também, porque 1 hora falando, eu acho que foi esclarecido muitas coisas aqui, e eu creio que, como você falou, vai dar ibope, as pessoas não querem ouvir a verdade, só aquilo que agrada a elas. É isso aí. Hoje, o evangelho tem que agradar. Se não agradar, não é evangelho, né? Mas, na verdade, olha, essa semana eu estava pensando e meditando. Se a palavra não te constrangir, né, para o arrependimento, não é o evangelho. É o evangelho falso que prega. Boa. A palavra tem que transformar e te constrangir. Se aquilo te constrange, é porque aquilo tem que te moldar. Porque se constrange como me constrangiu, né? Ali, sim, eu deixei os desejos carnais, fui seguir o que Deus tinha para mim. Então, ela tem que constrangir. Se ela não constrangir, a pessoa ou não está aberta de coração, ela não quer receber, porque ela só recebe aquilo que agrada, o que o ouvido quer ouvir, não o que ela quer, a repreensão, porque Deus diz, Jesus vai dizer também, lá em Atos 3:19, diz, arrependei-vos e convertei-vos, né? Só não lembro o restante, mas é isso que eu lembro. Arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Olha aí. Então tem que constrangir. Se não constrangir, não adianta. Ela tem que ser, a palavra tem que ser edificada e firme na rocha. Como hoje eu estava trabalhando, um exemplo aqui para a gente finalizar. Aí estou lá com o menino, fala, tu vai botar a escada na areia? Não, vai afundar, ela vai girar. Não, vou botar na areia, pô, eu sou mais leve que tu. Eu falei, vai girar. Aí, enquanto ele foi pegar alguma coisa no carro, eu fui amarrar a escada para tentar ficar mais firme. Diz aí que a escada fez. A escada girou, afundou na areia. É assim a nossa vida. Jesus vai dizer, edifique a casa na rocha, não na areia, porque vem a tempestade e a derruba. E a casa firme na rocha não a derruba. Ali foi um exemplo claro para isso. Eu vi a escada afundando na areia e um acidente causando. Então, assim, é o que a gente tem que ser, edificar a nossa casa, a nossa morada na rocha. E se arrepender. A palavra tem que constrangir. Arrepender. Quando a palavra é arrepender de todo o coração. Do que tu faz, da maldade que está no coração. Porque o homem todo é maldoso, desde Gênesis. Desde a geração de Adão, todo homem tem um coração maldoso. Então, por isso que a gente tem que se arrepender, né? E para terminar, olha, te agradeço de coração, te agradeço pela tua disponibilidade para estar para a gente estar falando dessa palavra. Eu creio que muitos aqui que nos acompanharam, né, deixou bem claro o que é a felicidade do mundo, o que o mundo oferece e o que é a felicidade que buscamos, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, que o Eterno te abençoe, que você cresça, teu ministério faça fluir agora nesse tempo, né? Que ele possa te capacitar, te encher ainda mais do teu conhecimento. Eu creio nisso. Continua, não desiste, não, não, mesmo que tenha toda a tribulação, mesmo que tenha possa tudo te atrasar, continue. 1 hora
os seus vídeos vão tocar muitas pessoas, vai para as nações. Eu creio nisso. Esse é o tempo que Deus está nos permitindo evangelizar pela rede social, né? Eu creio nisso, tá? Que o Eterno te abençoe e as pessoas que nos acompanham, que Deus abençoe vocês grandemente, que a felicidade de Jesus esteja no coração de vocês, não é do mundo, é de Jesus, porque muitas pessoas falam assim: ah, te desejo toda a felicidade do mundo, que eu esqueci, é isso que eu ia falar, que as pessoas falam assim para outras quando querem dar um parabéns: ah, te desejo toda a felicidade do mundo. Por isso que eu perguntei, o que o mundo tem a nos oferecer para ter essa felicidade? Então foi esclarecido. Eu desejo a felicidade de Jesus em vós, porque só Ele pode te dar paz, só Ele pode te dar alegria e só Ele pode te preencher, mais ninguém. Dinheiro não te preenche, o mundo não te preenche, bem material não te preenche. Só Jesus e o Espírito Santo. Amém? Pastor, Patrick, se quiser fazer uma oração, fica à vontade. amém. Eu queria só fazer uma comercial aqui. Eu tenho um canal no YouTube, e o nome do canal é Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva. Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva. Como o Patrick disse aqui, né, é uma semente que eu creio que vai alcançar as nações, porque é as nações, né? Jesus é o desejado das nações. Então, como o Patrick disse aqui, escolha certo, seja sincero consigo mesmo, deixe o Evangelho te examinar, né? Deixe o Evangelho te mostrar para você mesmo a forma que você está. Deixe o Evangelho mostrar para você se você é um discípulo de Jesus, senão você não estaria nos assistindo até agora. Você é um discípulo de Jesus. Mas deixe o Evangelho te posicionar. Amém? Que o Evangelho transforme a sua forma de pensar, sua mentalidade, que haja uma metanoia aí. Você entenda, como o Diógenes publicou aqui, nós somos peregrinos. Estamos em terras estrangeiras. Nós temos uma pátria. Né? Nós temos uma pátria celestial. E, assim, de verdade, tudo vai valer a pena. Tudo que você está passando nesses dias vai valer a pena. Tudo tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê. E esse porquê é para que o nome dele seja glorificado, exaltado. O Senhor, Patrick, ele não nos livra da situação, da luta, da tribulação. Ele nos livra na tribulação. Amém? Então, que a Eterna abençoe a cada um, o lar de cada um aí, e que o Santo Evangelho venha esclarecer aquilo que não foi esclarecido aqui por intermédio da minha vida e do Patrick. Amém. Você quer que eu ore, Patrick? Eu posso orar. Amém? Vamos orar, então? Vamos. Abba, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, glória a Deus, a tua presença, Senhor, não só aqui nesse estúdio, mas na casa do Patrick, na casa de cada um que nos assiste nesse momento. A nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor faça de nós discípulos de verdade. Que o Senhor nos ensine a escolher, Senhor, o Senhor e não o mundo. Que o Senhor nos mantenha em ti, nos tire do mundo. Que o Senhor, de certa forma, Pai, nos faça vencer aquilo que tem nos vencido. Como o Patrick disse, tudo que nos domina, nós nos tornamos escravos. E o Senhor veio nos libertar. Nós somos livres e queremos desfrutar dessa liberdade. Eu quero abençoar cada um que nos assiste e cada um que vai nos assistir depois que esse vídeo for postado também. O Senhor Espírito Santo alcance cada vida e convença o mesmo do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, nós oramos, certo que o Senhor está nos ouvindo, porque oramos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom. Amém, Patrick? Amém. Obrigado aí, tá? E vamos para o próximo tema. Fica aí, a gente vai se falando, vai conversando, tá? E conforme vai surgindo o tema, a gente vai aí estudando aí. Tá bom? Fica na paz do seu Jesus, tá? Um abraço, meu amigo.